Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu recebo o Fábio Berend, ele que é jornalista e é coordenador de comunicação da Associação Procentro. Fábio, seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui contigo, Eduardo. Nos conhecemos hoje, mas já deu para ver que a gente tem interesses em comum, né? Esse prédio aqui onde vocês gravam, no centro de São Paulo, é sem dúvida nenhuma um dos marcos da transformação do centro. Tudo acompanhou. É um prazer enorme estar aqui, falar um pouquinho sobre urbanismo, falar um pouquinho sobre como a comunicação pode ajudar na evolução das coisas, numa sociedade melhor, mais acolhedora e mais empreendedora também, né? Que seja um bom ambiente de negócios. Obrigado, Fábio. É um prazer te receber. Bom, as pessoas te conhecem na TV, te conhecem das suas lutas diárias e hoje vamos falar de um tema específico que é o centro de São Paulo. E tudo que se norteia dentro da cidade se fala do centro. Então a necessidade do centro está sempre bonito, está sempre bem postado junto à população, né, Fábio? O Álvaro Awaz, empresário, ele é... Aqui a gente pode falar abertamente. Ele é o dono do Bar Brahma e da fábrica de bares. Ele tem 5 ou 6 empreendimentos gigantes aqui no centro de São Paulo. O terraço do Shopping Light, por exemplo, é um empreendimento do Álvaro. Tem bares, enfim. Foi uma das primeiras pessoas lá no final dos anos 90 que acreditou que o centro podia ser um bom ambiente para empreender. Ele diz que o centro de qualquer cidade é a sala de visitas da cidade. E a sala de visita da sua casa, quando está bagunçada, ninguém quer mais te visitar. Então, essa transformação pela qual está passando o centro de São Paulo é muito interessante. E essa paixão pelo centro vem desde criança. Eu vinha para cá com meu avô, meu pai me trazia para cá. Meu pai trabalhava aqui na frente, do outro lado da avenida ali. Legal. Na São Luís, na antiga BASF. Eu sempre gostei muito do centro. Um ambiente bonito, a minha avó dizia que era o lugar mais chique da cidade. Uhum. Eu vi isso se perdendo como jornalista, mas com um certo distanciamento. E aí, em 2021, ainda no auge da pandemia, comecinho do ano, a TV Bandeirantes, com o Marco Antônio Sabino, começou um projeto de um programa que chamava Olhar de Repórter. Legal. Exibido aos sábados de manhã na Band. Hoje está lá o programa do ex-prefeito de Barueri, agora eu me esqueci o nome dele, que é muito legal também. Mas Olhar de Repórter era um programa sobre São Paulo, que apontava problemas e discutia soluções, mas num nível um pouco mais acadêmico, dá para dizer, com alguma pretensão. Uhum. Fontes boas, sempre ouvindo dois lados, sempre ouvindo a prefeitura, e por questões, aí não tem como dizer, de alinhamento mesmo, parceiro da prefeitura para contar as ideias e os projetos da prefeitura e de como São Paulo... Né? Porque as pessoas não sabem, a gente tem alguns lugares aqui em São Paulo onde políticas públicas de Estado, elas acontecem com muita frequência. Uhum. Né? Eu não vou acreditar, aqui a gente está em época eleitoral, sim, quem começou esse movimento. Mas você tem um corpo técnico na Prefeitura de São Paulo que é muito competente nessa área de urbanismo, de obras especificamente. Né? Então São Paulo já tem um desenho. Se você for perguntar, por exemplo, na SP Urbanismo, que tem um jovem e brilhante presidente, qual é o futuro da mobilidade em São Paulo? Cara, ele vai te botar 2, 3 projetos na frente, que são execuíveis, tá? O VLT, é uma espécie de VLT, o bonde vai voltar para o centro de São Paulo. Legal. Partindo do Parque Dom Pedro, nada passando pelas estações, né, do metrô. E aí no Olhar de Repórter a gente fazia, eu fiz muitas matérias sobre urbanismo, sobre o centro, Cracolândia bombando, todo mundo de máscara. E aí eu fui conhecendo alguns personagens que trabalhavam nessa reconstrução, no poder público e na sociedade civil. E aí me encantei absurdamente pelo centro e comecei a virar o meu conteúdo profissional privado, né, um pouquinho para esse lado. E aí fui para a Associação Vivo Centro, aí conheci o pessoal da Procentro, e aí conheci o pessoal da Move Centro, é outra história fantástica, um dia você conta ela aqui, o pessoal das ruas temáticas no centro, a Rua das Motos, a Rua das Noivas, a Rua das Ferramentas, enfim. E isso é muito assunto, porque estava muito ruim a situação aqui, não só de segurança pública, a zeladoria tinha problemas sérios, enfim, não estava legal vir no centro de São Paulo. A segurança era o principal, sem dúvida nenhuma. Era aterrorizante atravessar a Praça da Sé no final do dia ou de manhãzinha. E hoje você vê o contraste, as pessoas voltando para o centro, né? Exatamente. Diversas moradias, as pessoas tendo mais segurança em poder fazer negócios no centro da cidade. E nos restaurantes, porque aqui tem ótimos restaurantes, tem ótimos espaços, e isso é muito bom porque revitaliza a imagem da cidade de São Paulo, né? O que está acontecendo aqui foi se criar um círculo virtuoso. Ainda tem coisa para fazer, sim, tá? Mas foi bem feito, foi bem planejado. E Fábio, o status está em andamento ainda, né? Exatamente, exatamente. Mas carregando até que relativamente rápido. A gente já tem quase 60 prédios aqui, ou com processos, ou
já com obras de retrofit sendo realizadas. Que legal. Para explicar rapidão o que é o retrofit, nesse contexto urbanístico, é pegar um prédio que está sem uso ou com subusado, né? Alterá-lo, modificá-lo e deixá-lo preparado para um novo uso. Você pode pegar um prédio comercial, por exemplo, que está lá 70, 80 escritórios, que podem virar 35, 40 apartamentos residenciais, né? Só que ele é tombado, só que ninguém quer o escritório num prédio que tem um elevador pequenininho, né? E você vira o uso desse prédio para se transformar num residencial. Vai ter gente morando aqui na Rua Direita, em São Paulo, em breve. Legal. Tem lá um empreendimento, estúdios de 48 metros. Não estou fazendo propaganda, não. Mas olha que legal. Mas é bom. Um estúdio de 48 metros na Rua Direita, em São Paulo. Não tem garagem. Não precisa de garagem. Sim. Anda um pouquinho, tá na Sé, um pouquinho tá na São Bento, pega um ônibus ali do lado, o metrô, tudo perto. Então, primeiro se construiu esse arcabouço legal e de projetos decentes, bem feitos, né? E aí, quando o novo governador assumiu, não estou falando bem dele, nem mal, mas assim, ele enxergou a situação do centro, assim como já enxergava a prefeitura, né? E resolveram botar a mão na massa na questão da segurança. Sim. Né? E aí hoje você sai, por exemplo, eu adoro recomendar quem conhece o centro há tempo que não vem, porque tem medo e tem receio. Pega o metrô, vem de metrô em São Paulo, num sabadão de manhã, sai de casa às 10 horas, desce na Praça da Sé, sai, você vai olhar o Tribunal de Justiça, sai por cima, desce, passa atrás da Catedral, olha como é que tá o Marco Zero de São Paulo. É um passeio cultural Quando antes de tudo, né? você chega ali, da saída de cima da Estação Sé, e olha para a Praça da Sé ao lado da Catedral, ali você vai conseguir ver, brincando, 4 viaturas da polícia, guardas civis patrulhando a pé ou de bicicleta, naquele miolo da Praça da Sé, onde tem as fontes, onde a gente via aquelas cenas tristes durante a pandemia, aquela multidão de moradores de rua passando fome, passando frio, enfim, foi um episódio muito complicado. Você vai ver polícia, você não vai mais, a chance de ser assaltado hoje na Avenida Paulista é 10 vezes maior. Maior que aqui. É 10 vezes maior. É a avenida mais perigosa de São Paulo. Entendeu? Final de semana lá na Paulista fechada, esse é um outro problema. O governo precisa olhar para isso, a prefeitura precisa olhar para isso. Aquela gangue da bicicleta que atuava aqui no centro, molecada de bicicleta passa na calçada e pum, leva teu celular. Se você está distraído, estão na Paulista, agindo livremente. Migrou, né? Migrou. Tudo é assim, né? As coisas mudam de lugar, elas não acabam. Sim. Né? É meio darwiniano isso. Precisa parar de enxugar gelo e encontrar uma solução. Então, E é o que está acontecendo aqui no centro. Tá tendo solução, né, nas coisas e essa movimentação está sendo muito legal, assim. A gente acaba vivenciando, saímos aqui dos estúdios e vamos para casa e vemos um novo corpo no centro da cidade em movimento. Então isso é muito legal, a gente fica muito feliz. E tem uma galera, assim, quando as coisas vão bem, todo mundo comemora e ninguém às vezes se preocupa muito em perguntar por que tá dando certo, o que dá para fazer para melhorar. O centro veio desde o final dos anos de 80 numa queda muito grande, né? Berrini crescendo, Faria Lima crescendo, ficando chique, Paulista ampliando outros polos, a sua né? atividade, menos gente morando na Paulista, prédios que mudaram de residencial na Paulista para comercial, porque havia altíssima demanda disso, e esse é um processo naquela região muito mais fácil de fazer. E quando veio o primeiro plano diretor de São Paulo, não tinha nada específico para o centro. Foi um erro do nosso primeiro plano diretor, que é brilhante, é muito legal, mas assim, tinha pouquíssima coisa para o centro. E as ferramentas legislativas foram se construindo ao longo de mais de uma década. Demorou demais para a Câmara entender... É o pulmão da cidade, né? Que era necessário fazer projetos de intervenção urbana para várias regiões da cidade, que o centro era o principal. E assim foi feito nos últimos 5 anos. A gente podia ter demorado muito menos tempo. Sim. Isso podia ter sido feito, usado o primeiro plano diretor. Mas a pressa da administração na época de aprovar logo, a incapacidade técnica, e aí eu digo sem medo de errar, também intelectual de alguns parlamentares e de alguns líderes políticos de São Paulo, não permitiram que... tudo aquilo de bom que o urbanismo bem discutido e bem feito pode trazer fosse implementado na cidade. Mas eu repito, o plano diretor é sensacional, né? Demorou muito para ser revisado. A gente está no Brasil, esse custo Brasil, legislativo Brasil, faz muita diferença. Isso mudou de 6 anos para cá. Nós vemos o plano diretor em outras regiões assim, que deram um grande boom em diversos pontos, imobiliário, comércio, né? É um outro ponto também que aqui no centro está tendo uma revitalização muito boa.
os comerciantes estão tendo muito mais espaço e muito mais confiança em investir no centro, porque é o consumo e aí a conta fecha, né? Exato, não, e incentivo, né? Incentivo da prefeitura, não só para o retrofit, né? Incentivo do poder público, com iluminação melhor. O que aconteceu na zeladoria do centro de São Paulo nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, é revolucionário, é exemplo para vários lugares do mundo. Hoje você tem todo o centro varrido 2 vezes por dia. Sim. Cara, em que lugar do mundo que isso acontece? Ali no viaduto do Chá, Né? uma das cenas mais emblemáticas da cidade, é aquela né? coisa, vai dar um rolezinho em Nova York. Dá uma olhada na Times Square final do dia, como é que estão os cantos, as lixeiras transbordando, etc. Hoje você vê isso em São Paulo, óbvio, mas com muito menos frequência. Enfim, tá muito legal o que está acontecendo no centro de São Paulo. Eu fico feliz de ver o centro da cidade voltar a ter esse pulmão novo, porque a gente acaba viajando ao longo da nossa vida, da nossa carreira, que possibilita, né, Fábio, encontros com outras culturas, e você vê em outros lugares, você fala, caramba, por que São Paulo não é assim? Poxa, por que São Paulo não é assim? Poxa, eu poderia melhorar. E São Paulo hoje está num marco e está num campo de uma melhoria e de uma melhoria legal, de uma melhoria rápida, com esse entendimento, com uma visão mais crítica, né? E as pessoas vão colocando as coisas nos eixos, né? Eu acabei perdendo um pouco a linha de raciocínio na pergunta anterior, mas o que veio antes da pandemia e a pandemia foi muito duro para qualquer empreendedor em qualquer lugar do Brasil, especialmente no centro de São Paulo. Maior cidade do país, cidade cheia de problemas, para onde as pessoas que têm problemas, um problema social grande, que perdem a esperança de se autossustentar, acabam migrando em busca de comida e de mais oportunidades. Então o número de moradores de rua crescendo absurdamente. Cara, e esses comerciantes aqui, com o centro fechado, isolado, vazio, sendo ocupado por um público que não consome e que causa, sim, um problema social. Uma prefeitura aprendendo a lidar com essa situação. Né? E quase todo mundo quebrou. E os que não quebraram deram as mãos. É porque foi uma situação que ninguém estava preparado, né, Fábio? Ninguém estava preparado. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia assim. Se você for olhar, São Paulo tem aí pelo menos uns 18 ou 20 centros, né? Santo Amaro tem o seu próprio centro, que atende toda aquela região, Itaquera, Guaianazes, no Tatuapé tem o centrinho. Os comerciantes dessas regiões sofreram muito. Sim. Quem deu as mãos conseguiu não morrer, não diria sobreviver. E aí, quando começa a recrudescer a pandemia, a sociedade civil percebeu que, opa, vamos brigar. Aí a Vivo Centro foi retomada com força na pessoa do presidente Edson Fará e de alguns diretores. A Procentro foi criada, é uma história linda. A Procentro, ela foi criada pelo Marconi Moraes. O Marconi é o maior líder do centro. Ele tem 2,3 m ou 2,4 m de altura. Né? Mas é uma figura sensacional. Ele é filho do Toninho da Galeria do Rock. Toninho é o síndico da Galeria do Rock. Outro empreendedor que também penou muito durante a pandemia, que transforma a Galeria do Rock hoje. Se você andar no final de semana na Galeria do Rock e começar a prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, você vai ouvir inglês, alemão, francês. A troca cultural ali, né? Quem gosta desse tipo de atividade ou desse tipo de cultura, beirando o alternativo ou o tradicional com rock and roll, cara, é famosa no mundo inteiro. É um hype mundial a Galeria do Rock. Então, eles criaram a Procentro. E o Marconi, ele é sócio e gestor de outro cara que teve muita coragem e decidiu adotar o centro quando todo mundo leva para trás, que é o Olivier Anquier. Tem aqui o Mundo Pão, tem o Entrecote do Olivier, outro baita empreendedor, né, que veio para o centro por achar o centro lindo. Ele mora no edifício Ster, em frente à Praça da República, olha que legal, ali na Avenida Ipiranga. Então, essas pessoas... Ele acreditou, né? Cada um com o seu potencial, com a sua vontade de trabalhar e com aquilo que podia de oferecer. O Olivier, por exemplo, a cara do centro de São Paulo. E virou a cara, né? O próprio Álvaro Oaz, do Bar Brahma. Então esse pessoal começou a entender que eles precisavam se organizar. E aí surgiu a Procentro, aí surgiu a Move Centro, e aí virou a associação também do pessoal da Rua das Motos. A mesma coisa na Florencio de Abreu, tem lá uma associação. A 25 de Março, que já tinha uma associação e também sofreu muito durante a pandemia. O pessoal percebeu que sim, precisa pagar a mensalidade de 200, 250 reais que custa uma associação para um comerciante. Cara, para ter uma representatividade, de ligar para o prefeito às 10 da noite. Sim. Isso acontecia na gestão do Bruno Covas, acontecia na gestão do Dória. É o acesso, né?
esses novos prefeitos de São Paulo, eles entenderam que se eles começarem a não ouvir esses caras, entendeu? Você imagina todos os comerciantes da rua 25 de Março instruídos a falar mal do prefeito ou da administração em algum tipo de coisa. Isso não dá certo. Então, os políticos em geral, eles se veem obrigados a atender essas demandas. E essas demandas não é de uma associação ou de uma pessoa, do Olivier ou do Marconi, não. É de todo mundo que ele representa. Então, essas associações todas ganharam muita força e, graças a Deus, a prefeitura ouviu. Graças a Deus, está aí o resultado. O centro cada vez melhor, tem muita coisa para fazer ainda, tem discussões importantíssimas, como o barulho, o silêncio, a concessão do Anhangabaú. Se você perguntar diretamente para o prefeito, ele vai tecer críticas leves. Tá? Mas a concessão do Anhangabaú foi uma cagada. Desculpem o palavreado, vou até dar um corte aqui para editar depois. A concessão do Anhangabaú foi um erro grotesco da gestão Bruno Covas. Né? Primeiro, outro dia eu vi uma foto de como era, tirada do evento do Sunshine, como ficou. Pô, era um lugar verde, bacana. Lindo. Podia modernizar o Anhangabaú, usar aquele calçadão, fazer a trilhazinha de skate pra galera andar. Faz parte da cultura. Meteram lá um concreto... Descaracterizou, né? Desmedido, diminuíram a vegetação, esse concreto não foi bem planejado, as laterais não foram bem planejadas, então ele reverbera som de um jeito absurdo. Você na Avenida Paulista, quem mora ali perto do túnel da 9 de Julho, em cima na Paulista, onde tem o MASP. Quem mora naquela região ouve nitidamente os shows no Vale do Anhangabaú. Não dorme. O centro, ele tem esse lado romântico, né? E nós não podemos descaracterizar. Poxa, o edifício Martinelli... Exatamente. Né? Poxa, tem o Vale do Anhangabaú. Então, assim, você tem que manter, porque é a história, o Marco Zero, na Praça da Sé. Se você descaracterizar, perde a essência, perde a história, perde a referência. As pessoas que não conhecem, que não conviveram, não vão saber mesmo. E para nós que conhecemos, temos uma imagem da infância de vir ao centro, vamos ficar perdidos nesse sentido. Eu acertei na mosca no ano passado, quando eu elenquei as duas maiores batalhas dessa gestão, né, do prefeito, que era a primeira batalha contra a Enel. Caminha para que ele vença essa batalha. A outra que é preocupante demais para a cidade inteira, que é a batalha contra o mototáxi. São Paulo não pode ter mototáxi. É uma imbecilidade. Okay? Isso é uma imbecilidade. Não tem outro termo para dizer isso. Você pegaria na garupa de uma moto para sair daqui e ir para o Ibirapuera ou para o Jardim, sair do centro, num motoqueiro que você não conhece? Que pode ser mais leve ou mais pesado que você. As pessoas não pensam, Você tem habilidade para andar na garupa da moto? Quando o cara deitar para fazer a curvinha, você vai deitar junto ou você vai pro outro lado derrubar a moto? Cara, enfim. Não dá, né? Aí veio a Batalha do Barulho, que o prefeito está enfrentando isso, mandou um projeto para a Câmara, era para ter sido votado já. O pessoal leu o projeto com calma, falou, calma, recolhe, a gente vai ter que ceder mais. Né? Não dá para você priorizar o desenvolvimento, o empreendedorismo, o lucro e tirar o sossego e perturbar a vida das pessoas. Tem um plano diretor para isso. Você não muda os decibéis de uma zona residencial, nem de uma zona 1. De uma zona industrial, beleza. Está lá no plano diretor. Não tem residência perto. Aumenta o barulho, permite a obra. Não dá para acordar sábado às 7 da manhã em vez de 8, com 75 decibéis em vez de 65. Essas coisinhas que a Câmara está atenta, a gestão está atenta, e a próxima batalha vai ser sobre imóveis tombados. Porque o que acontece? Aí falamos aqui bastante do centro e somos jornalistas, né? Temos essa particularidade. Também trabalhei na prefeitura, mas numa gestão anterior. E nós vemos as particularidades. Eu trabalhei na Zona Leste. Então você vê lá as políticas voltadas para a Zona Leste, você vê as políticas voltadas para a Zona Sul, para a Zona Norte, onde eu moro, né, para a Zona Oeste, e aí você tem pelo centro. Há diferenças geográficas nesse entorno todo, mas todas elas circulam num bem comum, que é que a cidade role e aconteça de uma maneira boa para todos. Porque levam em conta as características de cada território, né? Por exemplo, a Vila Prudente é uma região também residencial, mas ela é basicamente uma região industrial de São Paulo. Né? Você tem lá grandes galpões, espaços enormes, depósitos, uma questão da mobilidade por solo, né? Não é muito bem servida de trem, do transporte público, mas você tem acesso às rodovias, ao rodoanel, está tudo ali perto. Né? Santo Amaro é diferente, Santo Amaro está perto dos mananciais, não dá para
você construir uma indústria a 100, 200 metros da represa, e o dejeto, né? Santo Amaro tem outra característica. Então, o plano diretor que organizou tudo isso. E isso foi organizado. E você fazendo hoje com que cada região seja respeitada... E autossustentável, né? E autossustentável, pelo menos em 3 termos, tá? Mobilidade, saúde e educação. Então, assim, tem escola... Tem como ir e chegar com algum conforto de uma maneira decente. Eu diria que hoje tem vários problemas, mas o transporte de São Paulo está ficando cada vez mais decente, né? As privatizações não deram certo em alguns lugares, deram errados em outro. É um caminho que é irreversível, então não adianta ficar falando mal, privatizou. Aí só metendo o caminho sem volta, né? Tem coisas que eu não consigo deixar de falar. Não, serviços Fábio, essenciais não se privatiza. Sim. Tá? Água e luz. Basicamente água e luz, né? O resto, transporte, pode privatizar. Mas melhorem os mecanismos, por favor, senhor governantes, de fiscalização. Os contratos estão muito fáceis. A gente vê os parques fiscalizados, privatizados em São Paulo agora. A Urbia quer devolver todos menos o Ibirapuera. Ainda vai pedir 30 milhões de multa porque o parque não deu lucro. Aí é demais, né? Isso não é privatização, né? Isso é dar de bandeja. Isso é dar de bandeja. Isso não pode mais acontecer. A gente vê uma tendência de isso melhorar um pouquinho, porque queira ou não queira, a privatização é uma novidade. Então, acho que a prefeitura, os técnicos já entenderam que é um caminho que, legal, ele pode ser muito útil, mas tem que pegar leve. Tem que pensar bem antes de fazer, impor bem as regras, né? E fazer parcerias que sejam boas para a cidade e para os munícipes, né? Porque às vezes o munícipe é o primeiro a ser esquecido, né, Fábio? Exatamente. Para isso tem a SP Urbanismo, né? É muito legal ver como está sendo conduzida a SP Urbanismo agora, né? É a empresa que planeja, e é uma empresa, né? Ela é feita para dar lucro ou para gerar economia para a prefeitura. É a empresa que planeja o desenvolvimento da cidade. Tem responsabilidade, né? Então você já tem projetos lá para São Paulo de 2040. Entendeu? E se quando saturar, por exemplo, a linha laranja do metrô, os caras já estão começando a estudar lá dentro quais serão qual é a previsão de necessidade de novas, que você faz primeiro o metrô. Beleza, não se preocupa tanto com o viário, né? O metrô vai solucionar um baita problema, vai melhorar o trânsito, vai fazer tudo isso. Mas uma hora satura. Para onde é que São Paulo está crescendo? São Paulo não para de crescer, não vai parar de crescer. São Paulo quase não tem mais para onde crescer. Aí tem uma questão ambiental. Então tá tudo lá no SP Urbanismo, né? Antigamente era uma empresa chamada Emplaza, né? Empresa paulista, etc., com grandes técnicos, gente de carreira habilidosíssima. Muitas dessas pessoas ainda nativas estão no SP Urbanismo. E lá não adianta você transformar a SP Urbanismo em algo que não projete um futuro para a cidade, né? Então é uma empresa que funciona muito bem com um freio regulatório e que tem muita gente talentosa. Inclusive seu presidente tem 30 anos de idade, é um jovem arquiteto, uma cabeça de outro mundo. Legal. E que ele entende o meio político. Isso é bom. Né? Porque tem que entender. Porque o mundo ideal quase nunca é possível. Não é ideal na sua casa, não é ideal no seu casamento. Vai ser ideal para um prefeito fazer tudo o que quer? Não pode. Não pode. Para o empreendedor fazer tudo o que quer em nome do lucro? Não pode. Para o cara que mora numa região central de uma cidade não entender que, olha, sua vida vai mudar, irmãozinho. Porque não vai no Gabaú. Por mim, tinha show, rave, começava às 10 da manhã, às 10 da noite. Você tá 12 preparado, horas. né? Cara, o cara mora no centro de uma das maiores cidades do mundo. Tem um espaço como em Anhangabaú, planejado para isso. A cagada da concessão aconteceu, beleza. Mas, cara, ali sim pode ter rave. Eu levar pro Sambódromo. Não tem nenhum atrativo pro cara que tá na rave. E lá no Sambódromo, lugar isolado. O que ele vai conhecer depois? Ele vai sair a pé para onde? Você falou dos eventos no centro de São Paulo. E a virada cultural? Eu acho a virada cultural um espetáculo. Ela é muito legal. Houve aí uma mudança de direção já corrigida pela prefeitura, porque antes ela acontecia só nas regiões centrais, foi se expandindo, depois voltou, agora se expandiu de novo. Essa virada descentralizada é muito bacana. Parque do Carmo bombou. Tem problemas estruturais, é lógico que tem problema de contrato, isso tudo acontece no poder público, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? Mas o Ministério Público está atento, a prefeitura sabe quando erra, né? E tenta corrigir. Ela é um produto que virou a cara de São Paulo. Sim. É assim, as pessoas falam, então vamos acabar com a virada. Não, para com isso. Para com isso. O vice-prefeito fez um vídeo aí outro dia, numa entrevista, dizendo que é muito dinheiro gasto.
não acho que é muito dinheiro gasto. Acho que cultura é fundamental. Foi um evento que caiu na graça do povo. Exatamente, exatamente. Assim como a virada esportiva. Infelizmente, em menor proporção. Porque é tão legal e tão necessária quanto. Né? Então, eu acho que São Paulo foi pioneira nisso. Tem algumas coisas que São Paulo é pioneiro e não interessa quem lançou. Bilhete único hoje é usado no Brasil inteiro, foi da gestão do PT. Isso. E sabe de onde saiu o bilhete único? De 2 técnicos, os 2 na época, lá na primeira gestão da Marta, ela assumiu em 2000, não, em 90 não, 2000, a eleição foi em 2000. Marta assumiu a prefeitura em 2001, lançou o bilhete único em 6 meses. 2 técnicos da prefeitura que não estavam na área de transportes, mas que já tinham passado por lá, gente de carreira, encheram o saco do secretário de governo, mas encheram o saco de maneira assintosa, para serem recebidos pela prefeita. A prefeita recebeu, isso aqui é o que a gente quer para o transporte de São Paulo. Cara, em 6 meses estava funcionando o bilhete único. Uma política pública de Estado desenvolvida por funcionários de carreira da prefeitura. Aí você tem as viradas. Não dá mais para acabar com a virada. Não dá para acabar. Não dá para acabar e não tem que acabar, tem que melhorar. Tem que melhorar, tem que ouvir as pessoas. São projetos que dão certo na cidade e que o povo se sente contemplado. É que nem os céus, né? Exatamente, que nem os céus. Não vai acabar. No Rio de Janeiro, infelizmente, foi mal feito pelo Brizola, lá atrás, né? Que eram os CIEPs, né? Os céus aqui em São Paulo funcionam. Nossa. Você chega no céu e no final de semana ele bomba. Ele bomba. Bomba de gente. Equipamentos maravilhosos. A estrutura de muitos céus é muito, mas muito melhor do que a da maioria dos colégios de elite de São Paulo. Ele possibilita o acesso para o pessoal da periferia. Poxa, eu trabalhei em Guaianazes. O Céu Jambeiro foi o primeiro, né? Foi o pioneiro, poxa. Então é muito legal ver a comunidade que carece de um entretenimento no bairro, ver lá no céu, não só o lado escolar, mas as atividades esportivas. Tem um campo de futebol, né? Eu acho que é assim, aí vamos para uma questão macro, mas só para passar por ela rapidinho, e aí as pessoas confundem ainda, falta maturidade política, e tudo é política, né? Política, cara, acordou, bom dia para a esposa, tá aí o seu primeiro ato político do dia. Sim, né? O grande problema do Brasil é a falta de equidade. É o país mais desigual do mundo. Talvez um dos mais desiguais do mundo. As pessoas não têm as mesmas oportunidades. Quando você leva uma escola, um colégio do tamanho de um céu para uma comunidade que tem lá colégios públicos que não são os melhores ou que poderiam ser bem melhores, você dá essa estrutura física. O olhar de quem entra para estudar, da faxineira que entra para trabalhar, do coordenador que entra, do bedel que entra para tomar conta dos alunos e dos professores já muda. Olha onde é que eu estou trabalhando, olha onde é que eu estou estudando. A beleza e a estrutura fazem parte da vida da gente. Sim. As pessoas se sentindo bem com a oferta de atividades que tem no céu, cara, a criança ou vai cair no esporte, ou vai achar desde cedo uma vocação profissional. Vai mudar, né, o ritmo da vida dela. Agora tem os Fab Labs da prefeitura, né, começaram devagarinho lá atrás, há 2, 3 gestões, e de repente fizeram assim, Secretaria de Inovação e Tecnologia também é uma criação maravilhosa do prefeito João Dória. Né? Se eu gosto do Dória ou não vem ao caso. Mas o projeto deu certo. Deixou coisas legais para serem feitas e para andar. E isso não pode parar. Isso tem que ser ampliado para cada vez mais gente. E aí a gente começa devagarinho a reduzir a desigualdade. Sim. Eu não vou falar em macroeconomia, nada disso, mas esses projetos públicos em São Paulo, agora vão voltar para o centro, como o Retrofit, como os programas de requalificação, vão lançar mais um agora, corajosíssimo do prefeito, e esse eu vou bater no peito no lançamento, porque eu disse isso pro prefeito num café em 2021. Prefeito, o senhor tem a legislação em São Paulo, o senhor pode sair desocupando o prédio abandonado. E aí eu vou dizer o nome aqui de patrocinadores. O Itaú tem prédio que não usa, que é briga, e que tem problemas, e está praticamente desocupado. Quanto o Itaú der, todo mundo sabe, o modo de verdade, 25 bi, meu amigo, que o Itaú der para São Paulo. Vai lá, desapropria, acabou. Duvido que tenha um juiz que tenha a pachorra de não permitir isso. Começa a usar essa lei. Essa lei traz 2 vantagens. Você traz um uso decente para um equipamento que, por lei, por Constituição Federal, todo imóvel no Brasil tem que ter uma função social, né? Uma fazenda de 200 milhões de hectares que só usa 2 milhões para plantar, está sujeita à reforma agrária. É lei.
Aqui em São Paulo não é diferente. Então vem aí um programa de desocupação de imóveis, e isso também é um trabalho da Secretaria de Urbanismo, que faz há algum tempo um mapeamento do uso dos imóveis em São Paulo, tem um departamento lá, o DEUSO. Então eles sabem mais ou menos, aqui no centro, por exemplo, o prefeito Gilberto Kassab contratou um estúdio de um urbanista brilhante que chama Fábio Maris, meu xará, professor da USP, sobre os prédios desocupados no centro de São Paulo e o potencial em cima desses prédios de geração de habitações de interesse social. Logo que a lei foi aprovada na prefeitura. Cara, dá para botar brincando 60 mil pessoas a mais aqui no centro. Nossa. Com esses prédios. Olha só. Então, com tudo isso em mão... Que mudança, né? Com tudo isso em mão, quando você pega... Dá para perceber o arcabouço. Pega o fio, né? Como diz o pessoal. O Emanuel Pessoa, que eu adoro, né, no Instagram. Pega o fio, segue o carrossel. Tá rolando uma CPI dos grandes devedores na Câmara Municipal de São Paulo. Sim. A gente já sabe quem são. Né? O Itaú é um deles, é o maior, é um escândalo isso. Cara, esses caras, o Itaú tem que botar 25 bi aqui em caixa. Na cidade. Como? Negocia-se. Em equipamentos que ele não usa, patrocinando projetos, construindo um céu. Vamos qualificar a cidade, Vamos qualificar a cidade. Vocês devem 25 bi, seus caloteiros sem vergonhas. Entendeu? Então tá rolando essa CPI lá. A lei, esse projeto, esse programa de tomar os imóveis dos caloteiros, etc. Óbvio que tudo isso tem que ser feito com muito critério. Sim. Né? Uma briga de herança, você não vai lá desocupar. Não. Até porque são grandes nomes, grandes marcas, né? Isso. Não, o que mais tem aqui é casarão, casa ou prédios pequenos que o irmão está discutindo com o outro, que o irmão discute com o outro para ver com quem vai ficar essa briga. É sim papel do Poder Executivo e do Poder Judiciário pegar esses dois irmãos e escuta aqui. Vocês têm 1 mês para resolver isso aqui. Na próxima audiência vocês vão apresentar a solução. Porque senão vocês vão ter que assinar o termo de desocupação e estar desocupado e acabou. Pronto. Fazendo isso, os caras se acertam. Porque não pode ficar lá aquele negócio apodrecendo na rua, ficando feio. Depreciando, né? No centro você vê isso. Gente. No final da rua São Bento tem 2 casos concretíssimos disso. Pega São Bento, sai ali da estação São Bento do metrô e vai andando em direção ao Largo de São Francisco. Lá no final, no último quarteirão da São Bento, tem prédios lindos, tombados, que a família está brigando. São políticas públicas, né, Fábio? Que você precisa estar atento. A cidade é de todo mundo, entendeu? Mas assim, a vontade política depende de coragem. Né? Se esse mesmo for o caminho, eu acho que é um golaço para a cidade inteira, é um golaço para a sociedade e tem um outro lado. Vai pacificar muitas famílias aí. Com certeza. Vai obrigar muita gente a centrar, um olhar para a cara do outro e resolver um problema. Eu achei legal que você trouxe realizações da Marta, realizações do Dória, né? Eu acho que não teve nenhum prefeito extremo. Olha, não dá para agradar todo mundo, né, Fábio? Ainda mais na política, né? Vamos lá, eu tenho um resuminho razoavelmente neutro desse e não foi muito difícil elaborá-lo mentalmente, tá? A Erundina governou para a periferia. Ela é adorada até hoje na periferia. Ela construiu boa parte da estrutura viária que existe hoje na periferia de São Paulo. Cidade de Tiradentes, ela mudou ali. Em Santo Amaro, Largo do Socorro, na região do Socorro, região da Pedreira. Ok? Ela entendeu que a cidade é para todo mundo e que não adiantava se abandonar e jogar para a margem, varrer para baixo do tapete, ou varrer para a beira da serra, ou para a beira da represa, os problemas de São Paulo. Na sequência veio o Maluf, fez obras importantes, mas errou brigando com o governo do estado, que eram adversários políticos, não investindo também no metrô. Ok, esquece o Maluf, esquece o Pita, vem a Marta. A Marta reforçou esse sentido de que a periferia tem que ter no mínimo de dignidade. Inclusão, né? E quanto mais equipamentos e programas de qualidade tiver na periferia, melhor para toda a cidade. Ok. Na sequência sai a Marta, entra a Serra, depois Kassab, que entenderam que São Paulo tem uma vocação empreendedora, uma vocação firme de gerar negócio e atração, e começaram a disciplinar algumas coisas em São Paulo, fora os ajustes administrativos e de regulação da administração, que o Serra em 2 anos fez, o que muitas cidades, o que o Brasil não consegue fazer há pelo menos 20, 25. Né? Então deixaram uma cidade mais governável. Prefeito Fernando Haddad foi o primeiro cara que entendeu e que implantou, e isso começou na gestão Kassab um pouquinho, por exemplo, a ciclofaixa, implantada pelo Walter Feldman. Eu estava na Secretaria de Esportes naquela época. Cara, a cidade não é dos carros. Os carros têm prioridade no horário comercial.
depois não é para andar de carro. Exatamente. Esse é o mundo moderno, é assim que as coisas têm que rodar. Então, o Kassab começou esse projetinho, o Haddad, cheio de problemas, óbvio, né? Entendeu que essa vocação que as pessoas gostam de estar na rua. Anda na Avenida Paulista no domingo de manhã. Uma problemaiada que tá lá com a questão do barulho, etc., de violência, de assalto, todo mundo vai. Porque é legal pra caramba. A rua e a cidade são ocupadas pelas pessoas, não pelos seus veículos. Exatamente. E aí vem a gestão Bruno Covas, a gestão Dória, né? O Dória, nessa parte urbanística, ele mandou bem, ele não conseguiu fazer a revisão do plano diretor, mas ele colocou algumas sementinhas ali de desenvolvimento para a cidade e de favorecimento a quem quer empreender e lucrar aqui, transformou São Paulo de novo numa cidade atrativa, deu uma organizada no turismo da cidade de São Paulo, que é um turismo de negócios que era subaproveitado, né? Aí vem a gestão do Bruno Covas e agora do prefeito Ricardo Nunes, uma gestão que começou com o Bruno com boas ideias, alguns erros como o Vale do Anhangabaú, e vem um prefeito que de um jeito ou de outro, não estou aqui para falar bem, mas ele encara os problemas de frente. Não se omite, isso já é. Vamos jogar para baixo. Lógico, cada discussão tem o seu tempo político, tem o seu tempo necessário para a situação. Mas eu acho que essa prefeitura, que essa gestão anda muito bem encarando os problemas de frente. Críticas sobre erros e exageros? Sim, acho essa reforma do PSIL muito libertária. Eu acho que tinha que ter mais fiscal do PSIL. As pessoas têm direito a dormir. Você não introduz... como foi feito na Paulista, no começo tinha lá as bandas, lembra? Cara, era um geradorzinho no máximo e o somzinho baixo. Então uma banda ouvia a outra, mas mesmo assim quem mora na frente já se incomodava. Foi feito, largado e nunca ninguém teve peito de regulamentar. O prefeito está sendo pressionado agora e vai regulamentar, né? Só que cada coisa é o seu tempo, ele ainda tem 2 anos de governo. Ainda tem tempo ele ainda né? tem tempo, mas ele está ouvindo. Nunca foi tão fácil para qualquer entidade, né? Óbvio, o prefeito deve ter as suas diferenças pessoais com entidades, né? Pô, eles me atacam. Poxa vida, esse líder me ataca. Mas ele não deixa de receber e de ouvir esses caras. Isso é muito difícil. É o papel, né, do político. Isso é muito difícil. Essa é a origem política dele. Ele é um vereador, ele é um cara de bairro, né, que aprendeu a fazer isso. É criticado, às vezes as pessoas dizem, o Ricardo Nunes é um varejista. Sim, e ele vai continuar sendo um varejista. Ele vai ouvir as pessoas. Ele vai ouvir as pessoas de um jeito ou de outro. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Não dá pra fazer? Não dá pra fazer. Então, acho que de um jeito ou de outro... As coisas estão acontecendo, As coisas estão acontecendo. Cabe a gente, né? Cabe à comunicação, cabe à sociedade civil, cabe ao eleitor, cabe ao morador do bairro. Procurar se inteirar, o que é ser muito legal ter no meu bairro? Começar a lutar por isso. É o que eu ia entrar nessa seara. O perfil da comunidade. Como é que a comunidade pode estar presente, pode ajudar na associação, pode se fazer ser ouvida, porque às vezes a comunidade tem uma reclamação, e isso em diversos bairros, né? E ela fica refém, poxa, mas eu vou levar para quem? Eu vou aonde? O CPF, ele é muito egoísta e individualista. O CPF é pesado, né? E aí eu vou fazer uma analogia, né? Eu sou bastante ativo na associação do meu bairro. Eu sou um privilegiado, eu moro na Granja Julieta. Para quem não conhece bem São Paulo, Granja Julieta fica ali no final da Avenida Santo Amaro, no começo da Avenida João Dias. É um bairro arborizado, zona total de residencial. Tem macaquinho andando, agora estão aparecendo jacus. Tem um parque maravilhoso, que é o Parque Severo Gomes, que a comunidade cuida com muito zelo, que está lá com a mesma administradora há 8 anos. Olha, que legal. 8 anos. O político que tinha influência na Secretaria do Verde já não tem mais. Ele já não está com influência na Secretaria do Verde há 4. Mas alguns profissionais desses indicados, comissionados, são tão competentes que vão ficando nos lugares. Você não mexe em time que está ganhando. Então, a Márcia, a administradora do Parque Severo Gomes, competentíssima, só que a associação do bairro, ela já foi fundada, fechou, faliu, desistiram porque ninguém queria participar. Aí fundaram outro. Cara, os caras da associação apanham. Eu tive críticas pesadíssimas à atual gestão da associação do meu bairro. E no grupo do bairro as coisas se tornam públicas. Só que o CPF é egoísta. Então, quando o presidente ou a atuação de você, morador, que é presidente da associação, é criticada num grupo que é um fórum de debates,
as pessoas ficam magoadas. Qual que é a solução? A solução é fazer como fez a Procentro, como está fazendo a Vivo Centro, como está fazendo a Move Centro, Associação da Rua das Motos, o pessoal das ferramentas da Florencio de Abreu, é se juntar. Olha, todo mundo tem que ser avisado, nós estamos abrindo uma associação. Sempre tem um mártir, as pessoas falam um bobo, não, mas sempre tem um mártir, alguém que tem normalmente mais fibra, coragem, tempo, dinheiro, disposição do que a gente para assumir a frente disso. Cria um CNPJ. Cria um CNPJ, transforme tudo em transparência. Esse cara não é associado, mas ele tem que saber tudo que acontece na associação. Porque quando a gente conseguir uma vitória, melhorou a porta da sua loja aqui, né? E você não participa com a gente, vem participar com a gente, pô. Vamos no almoço semana que vem. Sabe, se as pessoas não começarem a tornar as associações atraentes, como aconteceu aqui no centro de São Paulo, e aí eu digo principalmente em relação à Procentro, né, e também à Move Centro, você não tem como, você fica sem voz, a sua única voz vai ser a urna, vai ser um e-mail para um vereador. Uma associação bate na porta do prefeito. Tem que ter um pensamento coletivo, né? O Marconi, você lembra do episódio triste e lamentável do primeiro, o Bar Brahma sendo apedrejado durante a pandemia. E logo depois, quando as pessoas tiraram as máscaras, começou a gangue da bicicleta aqui na frente. E os assaltos na Sé. E os assaltos na Rua São Bento, principalmente para quem passava depois do Patriarca. Né? Aquele último trecho da São Bento. Nas barbas da prefeitura, nas barbas da Secretaria de Segurança Pública. As pessoas eram assaltadas a menos de 100 metros da Secretaria de Segurança Pública. Nossa. Eram 7, 8 registros por dia. Caramba. Né? E aí a coisa de um ano e pouco mais ou menos, um evento político, o Marconi abordou o governador Tarcísio de Freitas e falou: olha, eu sou Marconi, eu sou o presidente da Procentro, parabéns pelo que vocês estão fazendo ali na Cracolândia, já tivemos algumas reuniões com o vice-governador, eu só pedi uma coisa para o senhor vice-governador, conversa com o Felício sobre a gente da Procentro e vamos marcar uma reunião. No dia seguinte, 10 da noite, ele recebe um WhatsApp do governador, vem aqui amanhã no Palácio às 9. Fiquei pé da vida porque ele desmarcou a reunião comigo. Cara, precisou um líder comunitário alertar, líder comunitário, ele não é um baita do empresário, mas é um líder comunitário, alertar o governador pessoalmente que cara, se botar mais meia dúzia de PM a pé nesse trecho, vai mudar para esse trecho, então não é possível com a corporação, você não tem 150 PMs para botar na rua. Pô, tem a operação delegada da prefeitura, o prefeito foi lá e aumentou o valor da operação delegada. Tem que ter um olhar um pouquinho mais individualizado, mais regionalizado, etc. E quando o poder público ouve, quem tem que ouvir, que é a sociedade civil organizada, cidadão, você tem que participar, irmão, não é só votar. Né? Votar é muito legal. Não é só reclamar também, né? Bom, baita de um direito. Agora, se 10 pessoas da mesma associação reclamam sobre a mesma coisa, vira pauta da associação e vai chegar no secretário, no supervisor de obras, no supervisor de jardinagem de algum bairro, de alguma subprefeitura, vai chegar no prefeito, vai chegar no governador. E aí as coisas andam. Duro, a gente está no século XXI falando disso num país que já podia estar fazendo isso há muito tempo. Nossa, demais. Hoje você fala, e essa política burra, estúpida, você fala em ONG, você sabe o que você ouve. Eu sou de uma ONG. Pô, bandido, comunista. Onde é que nós estamos? Né? É uma visão extremamente deturpada, né? Eu não diria que é obrigação, porque aí vai muito da formação de cada um, mas assim, porra, antes de reclamar, o que você faz para resolver? Né? Reclama, você tem que... Qual é o fórum? Escolha um foro. Né? Rede social é um deles, é o mais superficial que tem. Mas quando 20 mil pessoas reclamam de a mesma coisa, quando vários posts sobre a mesma coisa acontecem, hoje com inteligência artificial, cara, o jornalista, o influenciador, ele sabe, tem 190 posts falando isso disso. Pô, quem são esse público, quem são essas pessoas? Aí te dá tudo. É o nosso faro jornalístico muito forte, né, Fábio, nesse sentido, né? O chat GPT hoje é meu estagiário predileto. Predileto. Ele me dá 4, 5 assuntos todos os dias, né? E focados em urbanismo. E aí é óbvio, né? O mundo é assim, eu vou procurar saber daquilo que eu vou falar, daquilo que me interessa falar, afinal sou eu falando. Sim. Né? Mas o cidadão não faz isso, ele não participa. Ele reclama.
e tem todo o direito de reclamar. Mas reclama no foro certo. Procure a associação do seu bairro. Quase todo bairro tem uma. Sabe? Participe de uma reunião do Conseg. Quer conhecer a galera que dedica o tempo pessoal para melhorar a vida? Vai na reunião do Conseg do seu bairro. Isso funciona maravilhosamente bem em São Paulo. Tem Consegs de todas as regiões. Só aqui no centro tem 3 Consegs. Tem o Conseg do centro, tem o Conseg da região da República, tem o Conseg ali da região da Praça Roosevelt, né? Esses presidentes, às vezes, eles brigam politicamente. Natural, é normal, todo mundo quer ser... Quem participa quer tomar conta e ser presidente do Conseg. Então, se você é um cidadão, entre aspas, comum, mas que tem os mesmos direitos de qualquer outro, e quer participar, quer reclamar no lugar certo, vá numa reunião do Conseg. Entra online numa reunião no Conseg. Depois manda um e-mail pro Conseg, olha, eu quero falar com esse cara aqui que falou sobre esse assunto. Qual é o caminho para eu reclamar sobre isso? Aí você vai ser chamada para uma reunião do Conseg temática. O Conseg hoje não cuida só de segurança. Cuida de zeladoria, cuida de tudo. Eles fazem as reuniões temáticas, né? E determinam e espalham esse jogo. É como se fosse um médio volante, né? A bola vem e ele dá o toque rápido. Então o Conseg é o grande lugar para as pessoas procurarem participar e reclamar no lugar certo. É legal que você fala isso, porque mostra também uma organização da sociedade. Da sociedade. Né? Você tem um lugar onde você vai descobrir para quem você reclama desse programa específico com alguma chance de resolvê-lo. Não é na rede social. Pode dar certo? Pode. Mas assim... Vai lá, tira uma fotinho, marca você, tenta marcar você ou alguém da associação. Pô, quando é que vocês vão na subprefeitura falar do meu problema, que é também o problema do Manuel, do Pereira? São 10 moradores aqui da região, todos nós somos associados na subprefeitura. Lá... Estamos com uma demanda, um conflito urbano no meu bairro agora, por conta de um cachorro-roda. Depois eu conto essa história. Mas você vai numa reunião do Conseg, você conversa com o presidente do Conseg, e todos eles são 100% acessíveis. Eu tô com um problema assim. Quem eu procuro? O Conseg vai dizer, olha, procura a associação dos moradores da rua tal. Procura a associação dos lojistas assim. Esta pessoa pode te ajudar, essa pessoa tem uma representatividade institucional. Quando você faz isso do jeito certo, participa do jeito certo, não tem como não melhorar. Não tem como o governante, ou o subprefeito, ou o supervisor de obras, não tem como esse agente público ficar quieto. Porque a participação da comunidade. A participação da comunidade. Se não participar de maneira comunitária e organizada e procurando o lugar certo para meter a boca naquilo que você bem entender, o resultado é muito menor. Né? Eu adoro reclamar. Adoro. Você é jornalista como eu, Edu. Escrever uma notinha ruim é uma delícia. Agora, eu gosto muito quando eu dou uma notinha ruim e no dia seguinte ou no mesmo dia o assessor diga, olha... Preciso de uma retificação assim. Pô, se for justo, eu coloco. Ou, olha, semana que vem vai sair a decisão sobre isso. Eu falei, eu abri a coluna falando mal, eu abro a coluna da semana que vem. Se sair o resultado, sair a solução, eu vou mencionar também. Faz parte, e é o jogo justo. É democrático, né? E é o papel da comunicação também, né? As pessoas não entendem nada de comunicação social. Não. Nada. Porque, puxa vida, falar do jeito certo, no tom certo, com a pessoa certa. Cara, o mesmo post que você escreve, né, e muita gente escreve com uma verve poética, com uma energia do fígado, aquela vontade, né? Às vezes com o coração, às vezes com o fígado, né? Às vezes com outros órgãos também. Mas a mesma energia que você gasta, você pode transformar essa energia num e-mail, um cara certo, em vez de botar na rede social. E aí você faz um post, olha, disse tudo isso aqui para esse cara no e-mail, vai na rede. O agente público que não gosta de se expor, você me expôs, você não serve para onde você tá. Acabou. A vida pública é outra coisa. A vida pública é outra coisa, cara, e é assim, o supervisor de obras, o fiscal, o prefeito, o subprefeito, todos os secretários. E o jornalista é assim também, né, públicos. Fábio? Mudou muito, né, a nossa função. Nós éramos 100% de bastidores, né? Ontem eu fui o mestre de cerimônias do lançamento do programa do Promove Centro, que é a união das duas associações. É nosso papel. Ganhamos também. Notoriedade, né? Vai dizer, jornalista não defende causa? Pá, caramba. Não. Desculpa, se eu tivesse num grande veículo, eu ia buscar a primeira coisa, escrever sobre aquilo que eu quero escrever. Independência editorial, eu sou um ser humano, eu tenho um CPF. Né? E ter essa independência editorial. Ou seja, conseguir emplacar essa pauta. E aí, meu amigo, assim, não dá para ter lado. Olha, é uma discussão assim,
pende para isso, segundo esse cara. Segundo esse outro cara, pende para isso. Isso é uma reportagem. Agora, aqui no podcast, nos vídeos que eu faço para a internet, para o Scarpa 360, para o Diário de São Paulo, ali sou eu. Somos o quarto poder, né, Fábio? Ali eu sou um colunista. Sim. O meu poder de transformação é pequeno, mas vai lá, 1.000 pessoas veem, 5.000 veem. Outro dia o vídeo bateu 100.000 visualizações, né? Mais de 2.000 comentários. Bacana. Pô, legal, bacana. Deu uma crescidinha. São pessoas que entenderam que esse problema existe. Sim. E que ele tem que ser combatido. Fora os haters, né? Eu me divirto com os haters. Faz parte, né? Outro dia eu mandei para como é que era? O primeiro foi o mais fácil, né? Porque, enfim, ele falou, amigão, a Terra continua redonda, ok? Tá ok? E aí eu dei uma no petista também. Eu falei, é tudo uma questão do preço da picanha. Eu falei, amigo, tudo é uma questão do preço da picanha, entendeu? Eu acho que tá cara. Pô, aí eu fui jornalista respondendo, porque eu levantei uma hipótese com 2 pesos e 2 medidas. A ideia era, óbvio que era. Aí, falando como jornalista, mudamos um pouco do assunto. Provocar. Mas é provocando a reflexão que você consegue melhorar, você consegue fazer com que as pessoas reflitam mais antes de tomar uma posição. Sim. E aí, se todo mundo reflete bem antes de tomar uma posição, o resultado dessa discussão tende a ser muito melhor para todo mundo. Não, a nossa função social ela é extremamente importante. Extremamente importante. E é assim, como é importante a função social da grande imprensa, né? Do Metrópolis, da Folha. Eu falo Metrópolis toda hora porque ele é um fenômeno, né? Sim. Metrópolis, Diário de São Paulo, Folha, Estadão. Ele é um case a ser estudado. Globo. Cada vez que alguém fala assim de Globo lixo, eu olho para a pessoa e falo, o que tem dentro desse cérebro? Não pode. A Globo erra? Sim, é uma empresa comercial. Eles têm que botar o funk ruim lá, porque dá audiência. Faz parte do jogo. Mas em compensação, eles fazem especiais maravilhosos. Nossa, entendeu? São os bastiões de muita coisa legal da nossa cultura. Tem muita coisa. É só que foi uma televisão. contada através da Rede Globo. É isso. E das outras emissoras também. E você também faz parte do mundo da caixinha, né, da televisão, com suas reportagens. Quando a Rede Globo vai lá e fala que se não tomar vacina pode morrer mais fácil, aí vem gente dizer que isso é bobagem, que é comunista. Que tipo de gente é essa? E tem dos dois lados. Aí quando... a meritocracia no Brasil, para mim, é uma piada. Entendeu? Sim. Uma piada, mas eu acho que o nosso Código Penal ele é ridículo e abusivo. Me perguntam, você é de esquerda? Eu falei, não, sou social-democrata. Eu já confundo a pessoa. Né? Que é que ele não vai saber nem o que é o social-democrata. Para resumir, assim, para quem é leigo em política, a social-democracia ela começa um pouco mais à esquerda. E ela termina no centro, talvez um pouquinho mais à direita, mais liberal. Mas antes ela construiu um arcabouço da sociedade, ela construiu uma sociedade, como são os países nórdicos, né? Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca. São sociais-democracia, meu amigo. Muita coisa lá é pública e comunitária. Entendeu? E depois você empreende. Então, se todo mundo tem a mesma base, todo mundo tem uma escadinha do mesmo tamanho para olhar o jogo em cima do muro. O jogo tá igual para todo mundo? Aquele joguinho que você vê em cima do muro, isso, né, fora do campinho. Pô, vê caixinhas de vários tamanhos para todo mundo poder botar o pescocinho e assistir o jogo. É isso que o poder público tem que fazer, é isso que a sociedade tem que oferecer. Então, partindo disso e voltando para a questão, não adianta você brigar com quem é diferente de você. Haja, mostre, vá no foro correto. Vamos entender, né? Entenda qual é a demanda do outro. Ouça. Né? Aí voltamos a falar de política. Não tem jeito, 2 jornalistas que conhecem esse meio. Ainda mais num ano então, político, vamos trazer isso para São Paulo na origem dessa conversa. Esses empreendedores que lá atrás eu falei que os caras quase quebraram, eles entenderam isso. Então, assim, você acha que eles vão bater no prefeito? Não, porque eles perdem a interlocução. Mas eles tentam arrancar o tempo inteiro, essas associações aqui do centro, tudo o que eles podem da gestão pública, que é o papel deles. Sim. Aí você vê a Rua das Motos revitalizada. Vai vir a mesma coisa que a prefeitura fez na Rua das Motos, tirou a Cracolândia, cara, entraram com um baita projeto, arrumaram as calçadas, fizeram canteiros, pórticos, entendeu? Liberaram os estabelecimentos, restaurantes e alguns bares bem legais que tem lá, botar mesinha na calçada, entendeu? Proibir o estacionamento de carro. Um ambiente antigo, né? Proibir o estacionamento de carro. Você vai na Rua das Motos, você só estaciona a sua moto, irmão. Que legal. A moto para na Rua das Motos, dos dois lados, uma do lado da outra, você vê moto de tudo quanto é tipo no final de semana. Virou um local turístico, caravana de motoqueiro vindo para São Paulo. E a maioria respeitando lei de trânsito.
vindo aqui consumindo. O negócio tá bombando de novo. Isso é bom, isso é ótimo. Isso quem conseguiu foi o seu Mário Yamata. É dono de uma baita loja lá, é o cara que toca a Associação das Rua das Motos há muito tempo, só que ele entendeu que ele tinha que também bater no prefeito, na prefeitura, acima da medalhinha. Pra ser ouvido também, né? E aí quando o cara que quer falar encontra uma gestão, e aí é um elogio mesmo, tá? Que gosta de ouvir, com todos os erros e acertos que existem, as coisas tendem a melhorar. E isso no centro está acontecendo. Que bom. É a participação popular e o centro cada vez melhor. Fábio, antes de tudo quero te agradecer, foi um bate-papo super legal, não te conhecia pessoalmente, só te conhecia das telas, mas cara, parabéns pelo trabalho, pela sua trajetória profissional e tamo junto. É isso, e só queria deixar um recado aqui, participe mesmo, tá? Faça a sua parte reclamando para quem quer te ouvir ou para quem pode te ouvir. Não adianta você sair pra galera fazendo um escândalo se você não quer causar uma transformação real na sua vida e no seu território. É o que está acontecendo no centro de São Paulo, venha pro centro de São Paulo. Legal, vamos pro nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido. Vamos lá, tá? Bacana. Centro de São Paulo em uma palavra. Espetacular. Posso dar mais uma? Sim. Vou dar algumas, vai. Cada vez mais acolhedor é outra palavra. Charmoso. Lindo. Pronto. O charmoso. O charmoso, você lembra do Teatro Municipal, né? Pô, passar no... Não, vim andando, saí da Praça da Sé e vim ali pela Rua Direita, pelo Miolinho, caminhando em direção à Rua São Bento, depois ao Vale do Anhangabaú, chegar no Municipal, é uma delícia de passeio. E seguro hoje. Um lugar do centro de São Paulo que todo paulistano deveria conhecer. O Marco Zero, né? O Teatro Municipal e esse Miolinho da Rua Direita, Largo da Misericórdia, que é um charme. E o maior desafio atual da região central? Trazer gente para morar e empreender, trazer ainda mais vida para o centro. Tem sido um desafio, mas tem mudado bastante, né? Tem mudado bastante. 60 mil pessoas é uma das capacidades instaladas. Você tem já 7 mil novos moradores no centro de São Paulo, nesses novos empreendimentos, estúdios, etc., que estão acontecendo, e deve vir mais coisa por aí. Quanto mais gente tiver no centro, né, maior a chance desse ambiente ganhar vida de novo. Essas pessoas vão ficar aqui, vão consumir aqui, vão viver aqui, vão circular aqui, vão comer aqui, vão se divertir aqui. Faz parte da verticalização, né, que está acontecendo na cidade, né? Exato. Essa é inevitável também, né? Não tem Essa como, é inevitável também. Uma mudança urgente para o centro de São Paulo. Olha, sem medo de errar, tá? A questão é um regramento sobre imóveis tombados, sobre prédios tombados. Precisa mudar em São Paulo. Precisa mudar no Brasil inteiro. Nossa última pergunta, como que você imagina o centro de São Paulo daqui a 10 anos? Com mais gente vivendo aqui, com atrações culturais mais localizadas e focadas em nichos específicos. Um centro vivo, né? Um centro vivo, e se você imagina o tamanho do centro de São Paulo, com as vocações de cada distrito, vamos pegar só Sé e República, né? Que estão pertinho um do outro, mas que tem vocações diferentes. Né? E um poder público, gestões que entendam que se você quer trazer pessoas para morar, o lugar tem que ser legal. Se você quer trazer pessoas para empreender, o lugar tem que ser legal. E se você quiser transformar um lugar num lugar legal, você tem que conversar muito para achar meio termo. Às vezes o governante não tem paciência para fazer o papel de moderador. Ele nada mais é do que isso. Ele vai executar alguma coisa, mas não é aquilo que ele quer. É aquilo que a cidade precisa. Quem vai dizer o que a cidade precisa é quem mora na cidade. Então iniciar esse ciclo virtuoso. Tá quase fechando. Na hora que fechar esse círculo virtuoso, a roda não para mais de girar. Aqui no centro vai muito bem. Que bom, legal. Bom saber que temos ótimas notícias e o programa está aberto para futuras discussões sobre o centro. Se quiser, é só chamar. Foi um prazer, Edu. Legal. Obrigado, Fábio. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.